Pessoal, vamos falar sobre a situação da Ucrânia, os preparativos para a nova fase da guerra e mais vários outros temas aí atrelados a esses, né? Essas notícias foram sugeridas por Karen B, aqui de Bengala, e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias para cá. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente pode ver, a gente está nesses últimos dias aí meio que aguardando. A Rússia está trazendo tropas para cá, tentando reagrupar as tropas e preparar para essa nova fase que seria essa guerra agora no leste e no sul da Ucrânia. Vamos ver realmente como isso vai acontecer, mas a gente tem algumas informações sobre como é que está esse preparativo da Rússia para essa próxima fase, né? O primeiro deles foi que a Rússia nomeou finalmente um general comandante das tropas dela na Ucrânia. Quando ela fez o movimento inicial, cada eixo daqueles de ataque que a Rússia fez era comandado por um general e não havia um general específico designado para controlar comandar todos os eixos de operações. Eu não sei se isso faz tanta diferença, porque na verdade o problema ali era justamente o fato de que era um objetivo tão amplo do Putin que realmente não sei se teria chance de qualquer forma, né? Não sei se ganharia muito uma coordenação entre esses vários eixos. O fato é que agora existe um general, o Alexander Dornikov, que ficou responsável por coordenar essas ações russas na guerra, nessa próxima fase da guerra da Ucrânia, né? O comandante Dornikov, ele dirigiu as tropas russas na Síria, e muita gente está colocando isso, ele é um cara experiente na Síria e coisa e tal, mas a verdade é que os outros generais, todos os generais russos, principais generais russos, também atuaram na Síria, né? A grande diferença é que o Alexander Dornikov, ele já é o comandante da região sul da Rússia, ou seja, ele já é o general encarregado da região de Donbás. Então, de certa forma, eles estão botando a pessoa que tem mais conhecimento da área mesmo para coordenar isso daí. Eu falei ontem num vídeo lá no Visão Libertária sobre a estratégia da Ucrânia, como ela está dando certo até aqui, e o comandante dessa estratégia, que é o Valery Zaluzny, né, um comandante muito experiente, justamente que comandava as tropas da Ucrânia aqui em Donbás. Então o que a gente tem agora, neste momento, uma guerra que é comandada pelas mesmas pessoas que comandavam esse conflito em Donbás antes, de cada lado, tanto do lado da Ucrânia quanto do lado da Rússia, né? E da mesma forma que eu falei para o ucraniano, ou seja, que uma das vantagens que a Ucrânia tem é que agora quem controla as tropas deles é alguém com experiência em lutar contra russos nessa região, porque não tenha dúvida nenhuma não, tá? Isso daqui eles falam de movimento separatista e coisa e tal, mas não tem, nunca houve esse movimento separatista. Isso daí os russos que forçaram a barra para criar esse movimento separatista do nada. Então, na verdade, são russos que estão fazendo toda essa guerra já desde 2014, quando começou esse movimento separatista, né? Mas então os russos também botaram alguém com experiência do lado deles nesse conflito, né? E isso traz para a gente o maior pesadelo de todos, que é uma possibilidade de encerramento dessa guerra, que é exatamente acontecer o que vinha acontecendo nesse conflito desde 2014, que é o congelamento do conflito, né? O conflito ficou meio que restrito aqui, de vez em quando a Ucrânia consegue avançar alguma coisinha, de vez em quando os russos avançam uma coisinha, mas basicamente ficou num stalemate aqui, ficou num empate e congelado o conflito nessa região desde 2014, justamente com esses dois comandantes brigando essa guerra, né? Lógico, a situação agora é totalmente diferente, ambos têm muito mais recursos à sua disposição para fazer os seus planos de ataque, os seus planos de defesa, mas a verdade é que esse é o grande pesadelo, que seria um congelamento deste conflito, ou seja, que a Rússia não avance, a Ucrânia também não consiga tirar os russos, e a coisa acabe virando um conflito entrincheirado, né? Aqui já está cheio de movimentos, de posições defensivas aqui. Enfim, esse seria uma saída realmente muito ruim para essa guerra, mas a gente não pode descartar isso, né? Uma outra coisa interessante de entender sobre esse novo general é que ele é um cara que dá muito valor a informações, a operação de informações.
Segundo ele, os sucessos que tiveram em Alepo e lá em outros lugares da Síria foi justamente devido à informação. Então espere essa próxima batalha, pelo menos do lado russo, um grande foco nessa área de informações, né? Tem aqui também um relatório do Centro de Estudos de Guerra americano, que também fala sobre esse general e diz exatamente isso, a importância que ele dá à questão de informações, o quanto ele foca em guerra direcionada por informações. Vamos ver como é que isso vai se mostrar no campo de batalha. Além disso, na preparação da Rússia para essa nova fase, eles convocaram 60 mil reservistas, né? Isso era uma coisa que a Rússia estava relutando em fazer, uma vez que ninguém quer, né, entrar nessa guerra, ainda mais com as informações de lá, com o número de mortos absurdo que está acontecendo lá na Ucrânia. Então seria mais um problema particular para o Putin. Então o Putin tem esse dilema, ele trazer reservistas, convocar reservistas, ele pode desagradar o público interno, sendo que nesse momento, como eu falei, a preocupação deles já não é ganhar a guerra, eles já perderam a guerra. A preocupação deles é conseguir alguma vitória ali no sul e no leste para poder dizer que ganhou a guerra. Para poder dizer no final que, olha só, não, tudo que a gente queria era mais ou menos isso mesmo, e pronto, e ganhamos a guerra e ponto final. Então, a preocupação do Putin já é mais a Rússia do que a Ucrânia no final das contas, mas para atingir esse objetivo da Rússia, ele vai ter que fazer essa jogada, que não é uma jogada muito boa, né? Enfim, está chamando os reservistas, 60 mil reservistas, para ajudar aí nesse combate, o que deve basicamente repor o número de combatentes mortos até aqui, mortos e feridos, e já retirados desse campo de batalha russo, né? Lembra que a Ucrânia também chamou reservistas, a Ucrânia tem muito mais fácil para ela fazer isso, porque ela está sendo atacada, ou seja, para ela a guerra tem um sentido diferente da Rússia. O soldado russo típico não vê nenhum sentido nessa batalha, não vê por que ele está fazendo ali, o que ele está fazendo ali, afinal, numa guerra, num país vizinho, um país amigo, um país que não atacou ninguém. O que ele está fazendo ali? Ao contrário, a Ucrânia está sendo atacada, está defendendo sua pátria, né? Defendendo sua liberdade territorial. Então, a Ucrânia também chamou já 400 mil reservistas, a maior parte deles já foi treinada, já está entrando na batalha junto com o exército regular, mas ainda tem mais outras levas para virem por aí, tá? Eu já tinha falado sobre essas análises do Instituto para Estudo da Guerra alguns vídeos atrás e botei um link de um site que estava reproduzindo essas informações. Só que eu descobri depois que aquele link era justamente de um site que estava reproduzindo as informações, não era do site oficial. Esse aqui é o site oficial. Eu vou botar então o link nesse vídeo, se vocês quiserem acompanhar por lá. Tem aqui as informações sobre como é que está a situação lá na guerra. E duas coisas interessantes que a gente pode notar dessa informação aqui, principalmente o avanço cada vez maior aqui na região de Kherson das tropas ucranianas. As tropas ucranianas têm ganhado bastante espaço aqui. Não está ainda definido, mostrado aqui nesse mapa da Live Wamap, mas já existem, a fronte de batalha está por aqui, está em algum lugar entre Bilozerka e Komishani, ou seja, está bem próximo da cidade de Kherson em si. Já tem ucranianos brigando aqui contra os russos, então toda essa parte para oeste da M14 já está, na verdade, em controle dos ucranianos, né? Com a batalha acontecendo aqui nessa região. Então, os ucranianos têm conseguido grandes avanços por aqui. É uma grande dúvida que a gente tem, justamente o quanto que eles vão conseguir. Até aqui, a guerra deles consistia em evitar que os russos avançassem. Isso é uma coisa mais fácil de fazer, porque é uma guerra defensiva. Agora, eles precisam retomar terreno, eles precisam reconquistar cidades que foram tomadas pelos russos. A maior delas é Kherson, mas existem outras. Melitopol é uma cidade um pouco maior do que a média, mas ainda é uma cidade pequena. E, lógico, tem a questão aqui de Mariupol, que ainda está em mãos ucranianas, mas é aquele negócio, a gente nunca sabe por quanto tempo. Então, é importante ver como é que está essa estratégia ucraniana, o quanto eles conseguem realmente mudar o foco da guerra para ganho de território, né?
Essa frente aqui de Kherson vai dizer muito sobre isso para a gente. Além disso, uma coisa interessante que ele aponta aqui é que justamente as forças russas estão em maior número se recusando a entrar em combate. Vocês lembram, as forças russas foram retiradas do norte da Ucrânia, reagrupadas e transportadas para a região de Belgorod, né? A região de Belgorod, próximo a Kharkiv, e a ideia é justamente que elas sejam colocadas nesse eixo aqui de Izium, que a Rússia pretende fechar essas tropas aqui ucranianas nesse bolsão aqui, isolar elas do resto da Ucrânia. É justamente a região de Kramatorsk, de Sloviansk, enfim, são cidades que a Rússia pretende conquistar rapidamente, ou pretende focar nelas aqui, certamente tentar isso daqui. Por isso que os ucranianos estão fazendo a retirada dos civis dessa área. Melhor deixar só com os militares para brigar lá, tira os civis daqui, porque embora, lógico, os ucranianos esperem ganhar essa guerra, e eu acho que tem tudo para isso, a gente não pode descartar a possibilidade dos russos tomarem essa área e fazerem aqui as mesmas barbaridades que que fizeram em Bucha e em outras cidades lá da Ucrânia, né? Então, só que esses soldados russos que saíram do norte estão se recusando a lutar, se recusando a voltar. E aí muita gente fala assim, não, mas isso daí da corte marcial, o soldado não pode. Meu amigo, um soldado, se fizer isso, dá corte marcial. Agora, quando você tem vários pelotões, um monte de gente se recusando, vai fazer corte marcial em todo mundo? Para quê? Vai matar sua própria força de guerra? O que seria muito mais inteligente da Rússia seria botar esses caras em outros lugares da Rússia e trazer pessoas de outros lugares para cá. Não estão fazendo isso, provavelmente por questão burocrática deles, né? De qualquer forma, é significativo você entender que mais de 80% dos soldados em algumas unidades russas que estavam envolvidas no combate estão se recusando a entrar para o fronte. É o que eu falo para vocês. Um soldado fugir, dá corte marcial, matam o cara, não tem problema. Agora, 80% da força fugir, meu amigo, não tem como você vai matar 80% da sua força. Então é realmente um problema que os russos têm e que reflete o outro problema que é muito maior, que eu já mencionei aqui, que é justamente a questão da moral das tropas, né? Então é isso daí, estamos nessa situação atualmente, aguardando ainda os próximos movimentos dessa guerra no sul, que tende a ser uma guerra mais estática, não vai ter tanta coisa nova acontecendo como houve aqui no norte, né? Por falar no norte, saiu um boato muito estranho ontem. Eu não sei ainda o que tirar disso daí, né? Segundo o Ozint Defender, existem muitos reportes não confirmados do leste europeu e de países asiáticos que pediram para seus cidadãos saírem de Belarus ou da Bielorrússia imediatamente. Turcomenistão, Cazaquistão, Tadiquistão e outros também estão preparando voos de evacuação de Belarus, começando hoje. Ou seja, o que está acontecendo aqui em Belarus, né? Aqui a Ucrânia fica aqui, Bielorrússia ou Belarus fica aqui em cima. É um país que é ainda leal a Putin. O presidente do país, que é o Lukashenko, é um aliado do Putin. Na verdade, se você lembra, no início de 2020, houve vários protestos na Bielorrússia, muita gente querendo derrubar o Lukashenko, fazer um movimento similar ao que a Ucrânia fez em 2014, quando derrubou também o presidente que na época tinha sido reeleito numa eleição totalmente fraudada e era um amigo de Moscou, e daí a população se reuniu em Kiev, foram os famosos protestos da Praça Maidan, e derrubaram esse presidente eleito de forma indevida e botaram um presidente favorável ao Ocidente. E foi a partir daí que começou toda essa confusão, que a Rússia invadiu a Crimeia e coisa e tal. Mas enfim, ou seja, desde então a Ucrânia tem se aliado mais ao Ocidente, mais à comunidade europeia, do que a Rússia, né? E a Bielorrússia queria seguir esse mesmo caminho. O Lukashenko só não caiu porque o Putin mandou tropas de reforço e segurou ele no poder aqui, né? E agora ficou essa situação complicada. A Rússia queria que a Bielorrússia ajudasse ela no ataque à Ucrânia. A Bielorrússia não tinha como fazer isso, porque o Lukashenko precisa das forças armadas para meramente se manter no poder por lá. Não tem como botar, ele sabe que isso seria também, da mesma forma que está sendo uma guerra impopular para a Rússia,
Não se deixe enganar por aquelas manifestações. Tem um monte de russo que comprou essa guerra, não tenha dúvida. Sempre tem maluco. Tem gente aqui no Brasil que comprou essa guerra. Mas, tirando esses malucos, o grosso da população russa não está satisfeita com essa guerra, não. E a Bielorrússia aqui também, justamente o pessoal não queria que entrasse. Os próprios comandantes militares alertaram Lukashenko do risco disso. E a impressão que dá é que justamente existe nesse momento uma instabilidade grande na Bielorrússia. E aí pode ser mais uma enorme derrota para Putin nessa guerra, né? Ele inventou essa guerra com o objetivo de não quero me proteger da OTAN e não sei o que lá, e ele fortaleceu a OTAN. A OTAN era uma união que já estava acabando, até a Polônia tinha parlamentares interessados em sair da OTAN, porque era um gasto enorme que eles tinham que fazer e coisa e tal. Agora, quem é maluco agora de sair da OTAN? A comunidade europeia. Vocês lembram, depois do Brexit, tinham vários outros países interessados em sair da comunidade europeia. Agora, depois desse ataque do Putin, ninguém mais quer sair da comunidade europeia. Ninguém vai sair, é lógico que não. Eles percebem o risco agora de não estar associados ao Ocidente, o risco de ficar por sua própria sorte. Tem um maluco comunista no leste. Enfim, realmente é uma situação bastante complicada. O Putin ajudou demais a esquerda mundial, ajudou muito o pessoal da esquerda, né? Ao contrário do que tem gente dizendo aí, ele destruiu o movimento conservador em muito lugar e ajudou a esquerda de forma enorme, justamente porque fortaleceu toda essa ligação aqui da OTAN e da comunidade europeia, né? Então, ou seja, será que a Bielorrússia vai fazer o mesmo movimento que a Ucrânia em 2014 e por isso os países estão tirando as pessoas de lá? Ou será que a Rússia vai invadir e anexar a Bielorrússia de uma vez, porque, né, Putin está precisando de uma vitória, um lugar que ele sabe que ele consegue ganhar é na Bielorrússia, porque o exército meio que ajuda eles e coisa e tal, talvez seja isso. Lembra que uma boa parte das tropas que saiu aqui do norte não veio, pelo menos um terço das tropas está na Bielorrússia, ou seja, não veio para cá. Pode ser uma loucura do Putin, não vou anexar a Bielorrússia. Pronto, acabou para não ter mais problema. E isso certamente seria uma coisa bastante crítica, né? Bom, e por falar em comunidade europeia e OTAN e coisa e tal, ontem a chefe da comunidade, a presidente atual da comunidade europeia, a Ursula von der Leyen, eu não sei como é que pronuncia esse nome dela aqui, von der Leyen, ela foi lá na Ucrânia, se encontrou com o Zelensky lá em Kiev, e lá eles fizeram acordos para a entrada da Ucrânia na comunidade europeia. Já deram o tal do formulário para o pessoal da Ucrânia preencher, parece que é uma etapa lá na frente do processo de entrar na comunidade europeia, mas como eles estão acelerando as coisas, a Ucrânia já recebeu o tal formulário de adesão. Segundo a von der Leyen, isso é um processo que leva algumas semanas. O Zelensky falou não, que eles vão dar um jeito de responder esse questionário em uma semana e não sei o que lá, e querem agilizar ao máximo a entrada na comunidade europeia. De novo, o que eu falei. Se a Rússia queria enfraquecer a comunidade europeia, queria enfraquecer a OTAN, decisão de invadir a Ucrânia foi a pior solução possível, porque justamente está fortalecendo esses organismos, essas cooperações nacionais da Europa. E veja, eu falo isso com pesar, tá? Eu sou um cara que sou contra a comunidade europeia. Acho errado isso, não acho que deveria existir esse tipo de coisa. Mas, no entanto, eu consigo entender porque que os países querem tanto fazer parte disso agora. Porque se você tem um maluco que pode te atacar a qualquer momento, você quer se cercar do máximo de amigos normais para evitar, para repelir esse tipo de ataque do maluco, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.